Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são... Doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Enfermeira Camila Teles, Lojas Campeão, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafar Farmácia de Manipulação, Clínica Letícia Berger, Dr. Rômulo Tavares, Doutora Thaís Silveira e Casa do Biscoito. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. É um prazer estar com você, trazendo informações aqui no nosso Papo de Mulher, que acontece todas as terças e quintas-feiras. Do outro lado da linha, para falar com a gente sobre a hiperplasia prostática benigna, o doutor urologista Rômulo Tavares. Rômulo, boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Sempre muito bom estar aí podendo conversar com vocês. Um prazer é nosso. Bem, Rômulo, a glândula da próstata se modifica com o passar dos anos? O principal causador do aumento do tamanho da próstata é a idade. Então, geralmente, essa alteração da hiperplasia prostática benigna, ela está relacionada à idade do paciente. Pacientes com mais de 60 anos, eles vão ter a possibilidade de ter essa doença. E com o decorrer do tempo, ela vai tendendo a aumentar, podendo ser, mais comum no paciente já com seus 80, 90 anos. E essa hiperplasia prostática benigna, ela é só um aumento mesmo da próstata? A hiperplasia prostática é um aumento das células da próstata. Então a próstata, com o decorrer do tempo, ela vai envelhecendo e ela vai aumentando as células no meio dela. E aí esse aumento das células acaba, obviamente, crescendo a próstata e causando sintomas obstrutivos na parte urinária. Então, a obstrução da urina seria o principal sintoma da hiperplasia benigna da próstata? Sim, um dos principais sintomas é a redução do jato urinário, Então, quando o paciente começa a sentir uma certa dificuldade, como se fosse uma urina mais presa para urinar, principalmente pela manhã, isso pode estar relacionado ao aumento da próstata, mas pode ter alguns outros sintomas, muito comuns, muitas idas ao banheiro, toda hora Sim. Tem que ir ao banheiro porque não consegue esvaziar bem a bexiga, a demora para terminar uma micção, aquele tempo maior para poder esvaziar a bexiga, e a questão da noctúria, Noctúria é quando o paciente tem que urinar várias vezes à noite. Então ele acorda 3, 4 vezes à noite para poder esvaziar a bexiga. Mesmo se não bebeu muita água. Sintomas. Oi? Mesmo se não bebe muita água. Mesmo sem beber muita água. O corpo vai produzindo urina, ele vai fazer xixi, só que ele não consegue esvaziar a bexiga. Então toda hora ele tem que ir no banheiro. Ah, entendi. Entendeu? Bem, você falou que o auge ali é aos 80 anos, mas pode acontecer de um paciente mais jovem acarretar a hiperplasia benigna? Sim, geralmente o mais comum é a gente encontrar nos mais jovens mesmo, A gente sabe que a próstata vai aumentando de tamanho com o passar da idade, mas alguns pacientes, o aumento não... um aumento não tão muito intenso, ele vai ter essa certa dificuldade. Então isso é comum, principalmente nos pacientes entre 55 a 60 anos. Dificilmente você vai ver esses sintomas em pacientes abaixo de 50 anos, E tem risco dessa hiperplasia virar câncer? Porque quando a gente fala de hiperplasia, muita gente tem medo, Mas na verdade, Marcinete, o que acontece é que a próstata ela pode sofrer das duas coisas. Existem pacientes que podem ter uma hiperplasia prostática associada a um câncer de próstata. Geralmente a próstata, ela tem uma parte central dela, o meio onde passa a uretra, e tem a parte
periférica, né, como se fosse a parte externa da próstata. Então, o tumor geralmente acontece na parte externa e a hiperplasia na parte interna. Mas, às vezes, o paciente pode ter os dois problemas ao mesmo tempo, mas não necessariamente é porque um evoluiu para o outro, né? Sim. Esse é o grande medo dos pacientes. Às vezes o paciente fica preocupado porque está tomando um remédio e fala, pô, mas será que isso não é um câncer? Então, mas não. Na verdade, você pode ter as duas doenças no mesmo tempo na próstata, né? E como se chega ao diagnóstico? Somente com o urologista, após queixas do paciente? Geralmente o paciente ele já chega com o urologista com essas queixas, né? Jato urinário fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, muitas idas ao banheiro à noite, mas o principal exame que a gente tem para poder avaliar, né, a próstata é o ultrassom. É um exame até simples, né, que a gente encontra com muita facilidade em qualquer cidade, tudo, não é algo que você precisa ter um centro de imagem para poder fazer esse diagnóstico. Então, no próprio ultrassom, a gente vai avaliar o tamanho da próstata. Geralmente a próstata, pelo ultrassom, ela é dada pelo peso, né? Peso prostático. Qual é o peso da próstata normal? Ela vai ter de 20 a 30 gramas. Então, quando o paciente tem uma próstata maior que 30 gramas, com esses sintomas que a gente citou aí antes, é sinal que ele deve estar tendo esse problema da hiperplasia prostática benigna. E você falou de tratamento, do paciente estar tomando remédio e pensar que pode se tornar um câncer. Qual o tratamento medicamentoso e qual o papel dele? Bom, a gente tem hoje um tratamento medicamentoso que é uma terapia combinada, que é o quê? São 2 medicações e um comprimido só. Uma das medicações, ela vai como se fosse aliviar uma válvula que tem na próstata. As próstatas aumentadas, elas têm essa válvula muito apertada. Então, quando você faz essa medicação, essa válvula relaxa, então o paciente consegue esvaziar melhor a bexiga. O segundo medicamento que a gente usa é um medicamento para bloquear o crescimento dessas células da próstata e fazer com que essas células reduzam. Então, as próstatas acabam reduzindo de tamanho e melhorando os sintomas urinários, pelo menos numa parcela boa de pacientes que fazem esse tratamento. Uhum. E são muitos os casos em que o medicamento não faz efeito? Tem. O problema é que esse medicamento, ele tem um tempo de efeito, né? Quando o paciente está muito bem com o medicamento, talvez ele consiga usar esse medicamento por quase 10 anos, né? Uhum. Só que tem uma parcela grande de pacientes que têm as próstatas muito aumentadas, que às vezes o próprio medicamento ele não vai reduzir os sintomas, né? Às vezes até abrandem um pouco os sintomas, mas ele não vai resolver o tamanho da próstata. E alguns pacientes acabam tendo efeitos colaterais com esse medicamento. São medicamentos que podem dar, às vezes, uma pressão baixa. Então, tem pacientes que, às vezes, ficam sentindo tontura com o uso da medicação. Ou pacientes que podem evoluir com uma impotência sexual, porque um desses medicamentos ele vai ter um bloqueio da testosterona, né? Ele, na verdade, bloqueia uma enzima que faz a ativação da testosterona, então ele pode ter um quadro de impotência. Então, logicamente, não são todos os pacientes, né? Senão seria um medicamento que não estaria em venda. Mas existe uma parcela vamos colocar aí de 3 em cada 10 pacientes que vão ter esses sintomas e acabam não aderindo ao tratamento, né? Geralmente, quando se busca um urologista, já é numa parte onde a próstata ali está mais aumentada. No caso, quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil de tratar ou pode reduzir para o tamanho normal? Quando você faz o medicamento em próstatas menores, né, que estão aumentadas, mas não tão muito aumentadas, você consegue reduzir até em tamanhos normais da próstata. Mas o ideal é que o paciente tenha consciência que ele tem uma próstata grande, né? Uhum. É muito comum a gente ter o quê? O paciente que faz um exame, leva na consulta e não tem sintoma nenhum, mas tem uma próstata muito aumentada. Então esse paciente tem que ter a consciência que, se porventura em algum momento da vida dele ele começar a sentir algum desconforto para urinar, lembrar que essa próstata dele é aumentada. E aí vai ter que fazer algum tratamento, né? Lógico, você não vai fazer tratamento medicamentoso nem
cirurgia para um paciente que tem a próstata aumentada, mas não tem sintoma nenhum, Sim. né? Mas quando os pacientes começam a ter esses sintomas, é necessário fazer esse tratamento. Bem, depois de feito o tratamento e quem sabe o paciente voltar ao ter o tamanho normal da próstata, se para o tratamento ou continua pela vida toda? E se para, ela pode voltar a crescer? Quando você faz um tratamento medicamentoso, existe a possibilidade de você parar o tratamento e essa próstata aumentar de tamanho. Então, às vezes, o paciente acaba tendo que fazer o uso desse medicamento para o resto da vida, né? Querendo ou não, acaba sendo até um custo maior para o paciente. Se você comparar, né, cirurgia e o tempo, vamos supor que o paciente ficou 20 anos fazendo tratamento medicamentoso. Às vezes a cirurgia, tem um custo muito menor que o tratamento medicamentoso. Só que aí que entra a pergunta, né? Quais os benefícios e malefícios? Os riscos superam aí o custo ou é minimamente invasiva essa cirurgia? Então, hoje a gente teve uma evolução muito grande na parte das cirurgias minimamente invasivas, né? De um modo geral, né? Em todas as especialidades, não só na urologia. Mas a urologia, ela desenvolveu muito a técnica do tratamento sem corte para a cirurgia da próstata, né? Hoje em dia a gente faz uma cirurgia a laser que você consegue tratar até próstatas muito grandes a laser. Você faz como se fosse uma liberação, né, daquele nódulo do meio da próstata e depois joga na bexiga aquele nódulo e aspira, né, aquele nódulo. Então, assim, são cirurgias minimamente invasivas para doenças que antigamente eram feitas com corte na barriga, tinha que abrir a bexiga, tinha que soltar aquele nódulo da próstata com o dedo, então o paciente evoluía com muito sangramento, internação prolongada. Então hoje a gente tem cirurgias menos invasivas, com tempo de internação pequeno e com alta resolutividade. Então isso mudou muito. E isso veio a mudar porque a expectativa de vida do homem também aumentou. Então, assim, consequentemente, o paciente ficou mais idoso e aí a próstata dele continuou aumentando, né? Então, assim, quando você faz no paciente muito idoso um tratamento cirúrgico, você tem, às vezes, um idoso, às vezes, mais fragilizado. É aquele paciente que já teve um infarto, ou já teve um problema de pulmão, ou é um diabético descompensado. Então, essas cirurgias minimamente invasivas vieram para também, além dos pacientes com boa qualidade de vida, bem saudáveis, tratar esses pacientes que já tinham mais comorbidades, né? Porque antigamente era o quê? Você tem uma próstata grande, tem 80 anos, tem um problema cardíaco, não dá para operar. E aí, às vezes, o paciente tinha que ficar usando uma sonda para o resto da vida, né? E nesses casos, pode indicar a cirurgia também quando se é mais jovem? Sim. É natural, hoje em dia, até indicar essas cirurgias para os pacientes mais jovens, para ele não passar o problema para o futuro, né? Então, existem pacientes que às vezes não se aderem ao tratamento medicamentoso, tem muito efeito colateral. E aí eles querem, né, optam por uma cirurgia menos invasiva e que seja resolutiva, né? Então, tá tendo uma mudança agora no tratamento, que antigamente era sempre tratar com medicamento, a opção hoje é tentar operar mais cedo, para o paciente não ter o problema futuramente, né? Bem, a gente está falando aqui do aumento da hiperplasia prostática benigna. Bem, o aumento não é bom, né? Acima de 30 gramas. E menor que 30 gramas também pode causar malefícios? Não, a próstata pequena, ela não vai causar malefício. Pelo contrário, geralmente um paciente com próstata pequena, ele não vai ter sintomas urinários, porque você acaba não tendo obstrução do canal, né? Então a gente considera esses pacientes, né, com muita sorte, porque 80% dos homens vão ter aumento da próstata. Então, quando o paciente tem lá seus 70 anos e tem uma próstata de 20 a 30 gramas, ele tem que ser considerado até uma exceção, né, do grupo dos homens aí da hiperplasia prostática. Bem, a cirurgia pode deixar sequelas, Rômulo? Pode. Assim, como qualquer cirurgia, existem sequelas, mas as cirurgias da hiperplasia prostática, elas são diferentes do câncer de próstata, né? O grande vilão das cirurgias da próstata é a impotência sexual.
Então, assim, quando às vezes o paciente chega e fala assim, pô, eu não quero operar a próstata não, senão eu vou ficar não vou ter mais ereção, não vou ter mais vida sexual. Na verdade, a cirurgia para tratar câncer de próstata é a que mais causa impotência sexual, não a de hiperplasia prostática, né? Sim. Então, quando você tem esses avanços nas cirurgias, né? Essas cirurgias começam a ficar muito miniaturizadas, às vezes o uso até de uma cirurgia robótica, você tem uma redução dos efeitos colaterais. Então, o que a gente vê hoje é uma redução importante dos efeitos colaterais, principalmente quando o paciente evita de fazer essa cirurgia muito idoso. Porque o paciente jovem, ele fica menos fragilizado, a bexiga dele é mais saudável, ele tem um risco menor de sangramento, então ele tem um risco menor de efeitos colaterais. Mas nada impede que um idoso também faça, né? Porque hoje a expectativa, como você mesmo citou, aumentou. Vai que se vive por 100 anos ou mais, né? Vai ficar 20 anos ali usando aquela sonda? Não dá, né? Antigamente, né, a gente via um paciente de 80 anos e falava assim, poxa, não dá para fazer nada, esse paciente é muito arriscado e tudo, mas isso muda, né? Quando você começa a ter cirurgias mais seguras, você começa a dar mais qualidade de vida a esse paciente idoso. E geralmente a parcela de pacientes que acaba fazendo a cirurgia mesmo, né? As cirurgias menos invasivas foram feitas para eles, né? E assim, a gente acaba desenvolvendo melhor nos pacientes jovens, né? Mas o idoso não impede de fazer a cirurgia, lógico, né? Existem exceções, às vezes o paciente é muito idoso, muito acamado, né? Então nesse paciente é mais difícil. Mas pacientes idosos com uma ativos, boa qualidade, né, de vida também. É o mais comum. E tem prevenção ou não tem como fugir, né? Já que 80% da população vai passar pelo problema. Não tem como fugir, porque isso está muito ligado à idade, né, do paciente, principalmente a fator genético. Então, toda vez que um homem vai no urologista, o urologista vai perguntar, seu pai já operou da próstata, seu irmão, seu avô, porque existe esse risco, né, no paciente, dessa carga genética, né? Às vezes as mesmas doenças que evoluem do avô vai passar para o neto, para o filho. Então não tem como mudar essa genética. É lógico, existem situações que vão favorecer o crescimento da próstata. E são fatores que atrapalham toda a doença, né? Que é o quê? Estresse, sedentarismo, obesidade, tabagismo, tudo isso pode favorecer o crescimento da próstata. Então é sempre bom evitar essas situações para evitar problemas de saúde, não só da próstata, né? Aproveitando que estamos ainda no mês de novembro, Novembro Azul, algum recado para os homens no final da nossa entrevista? Bom, o recado que eu quero deixar é que não é bom ter esse alerta em novembro, mas não é só novembro. A nossa vida, né, está aí em 1 ano, em 12 meses, e todo tempo possível é bom evitar, é bom prevenir algumas doenças. Aos pacientes, homens que passam dos 50 anos, mais importante ainda, não só para a hiperplasia prostática, né, para o câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns hoje no mundo, né? São cânceres que você consegue ter uma prevenção de doenças graves e evolutivas quando você encontra uma lesão uma lesão inicial. Hoje, né, lembrar a todos os pacientes, não é que o câncer aumentou, a nossa possibilidade de encontrar um câncer é maior pelos exames de sangue, pela aderência ao acompanhamento com o médico, né? Então, assim, não se sinta com medo de ir ao médico porque vai achar um problema. Porque às vezes achar um problema numa fase inicial é melhor do que achar numa fase mais avançada, no qual a gente não consegue fazer o tratamento. E tem muita gente que, se não sente nada, não procura o médico, né? Espera sentir para procurar, e aí pode ser tarde demais. Exatamente, principalmente aos pacientes que têm histórico familiar, né, dessas doenças, e, né, os homens que têm aí seus 50 anos e nunca procurou o atendimento com o urologista, né? Esses são os principais, pensando também não só na questão da próstata, mas também na qualidade de vida masculina, né? Então a gente com 50 anos, a gente tem uma tendência às vezes de ter, né, uma incidência maior de doenças
crônicas, né? Câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, mas também aquelas doenças que podem afetar a qualidade de vida, né? Queda de testosterona, doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo, né? Diabetes, colesterol aumentado. Então é importante buscar atendimento para não ter um problema mais grave no futuro. Qual o telefone de contato e onde atende? Que dias Bom, também? eu atendo no edifício Renascer, fica próximo ao Hospital Concórdia, né? O telefone de contato lá é o 99961-6143, né? Repetindo, 999-6143. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde, Rômulo. Muito obrigado, Marcinete. Sempre bom estar aí com vocês. Então, qualquer convite está aceito, tá bom? Obrigada pela disponibilidade de sempre. Esse foi o Dr. Rômulo Tavares, urologista que atende aqui em Santa Maria de Jetibá, falando sobre a hiperplasia prostática benigna. Então se cuide, né, gente? Vamos nos cuidar enquanto há tempo. Um beijo para você que ficou na sintonia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Curta a canção de Engenheiros do Havaí, Exército de um Homem Só.